Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou você está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. Eu sou o Custódio e a gente está aqui sempre falando desse tema de uma forma muito carinhosa para vocês, sempre com um convidado ou uma convidada muito especial, como é que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Só que antes de apresentá-la, gostaria de convidar todo mundo aí, obviamente, a seguir a gente aí, sininho no YouTube, para toda vez que a gente tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E também seguir a gente aí nas redes sociais, porque além do episódio mais longo, a gente acaba também fazendo muitos cortes aí e soltando para vocês aí durante quase 15 dias, tá bom? Então, vou apresentar aqui a nossa querida convidada de hoje, que eu estou muito feliz de ter ela aqui comigo, sou super fã, a gente vai falar bastante disso aqui durante o episódio. Bom, é escritora, obviamente, autora de best-sellers, dos best-sellers Educação Não Violenta, em 2019, Por que Gritamos, 2020, Conversas Corajosas, 2021, e Vamos Conversar 2023, publicados pela Terra e Paz, e do romance Mesmo Rio, publicado em 2022. Psicanalista, pós-graduada em saúde mental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pós-graduada em psicanálise e análise de comportamento, certificada em resolução de conflitos e mediação e conciliação de interesses pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e educadora parental pela Positive Discipline Institute de US. Certificada também no Programa de Lideranças Executivas pela Primeira Infância pela Harvard University. Apresentadora do Saque das Emoções, no canal GNT, e do podcast Vai Passar, original do Spotify. TED Speaker, referência em comunicação não violenta e educação não violenta no Brasil. Meu Jesus, que bio é essa? Bem-vinda, muito bem-vinda aqui, Elisama Santos. Que prazer imenso estar aqui contigo hoje, Custódio, pra gente falar sobre literatura. Esse é um dos temas que eu mais amo na vida. Tava vendo tua tatuagem, eu tenho livros tatuados também no braço. Eu amo, eu quero tatuar muito mais. Nossa, minha paixão também, então sim, que prazer. Vamos trocar aí, então. Aqui essa do livro, que tem a carinha aqui na verdade, a marca do pod, né? Que foi inspirada nela. Primeiro veio a tatuagem, depois o pod. E aqui embaixo é uma frase que eu acho linda, que é uma frase do Walter Hugo Mãe, que é urgente viver encantado. Que eu acho que a gente tem que ler isso todo dia. Todos os dias. E eu tatuei justamente. Primeiro que eu acho lindo, e para toda hora que eu olhar para cá, eu relembrar de que a gente precisa viver encantado o tempo inteiro, né? Precisamos, é muito. Isso. Mas muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Primeira coisa que eu queria te perguntar, para a gente aquecer um pouquinho aqui, é como o texto e a oralidade bateu na sua porta. A gente estava falando aqui offline, que você falou no dia que você não escreve, quando você não está escrevendo, você entra em pânico quase. E quando começou essa história? Nossa, eu sou filha de pais evangélicos. Uhum. Meu pai é pastor. E a minha família era muito rígida em relação à televisão, por exemplo. A gente assistia muito pouco. Então, nós não fomos crianças que passavam o dia inteiro assistindo televisão, como a maior parte da nossa geração. Uhum. E os livros eram o meu lugar de paz, sabe? Assim, de diversão. Meus pais eram muito mais rígidos. Então, assim, eu não ia em aniversário de amigos. Tinha várias coisas que, por conta da religião, não acontecia. E eu lia numa velocidade que era impossível o meu pai ou a minha mãe controlarem o que eu estava lendo. Então, ali era meu lugar de liberdade. E aí, eu li o tempo inteiro. E você lia o quê? Eu li de tudo. Assim, meus pais... Eu venho de uma família com poucas condições financeiras. Então, eu lia o que eu achava emprestado. Entendi. Na escola que eu estudava, não tinha uma biblioteca. Então, eu li o que eu achava emprestado. Ali, quando eu tinha mais ou menos 11 anos e meio, eu descobri um quarto na casa de uma amiga, que essa minha amiga, no mercadinho da mãe dela, na realidade, que a irmã dela, que estudou para fazer concurso, etc e tal, tinha. Então, eram livros muito antigos, coleção de clássicos, empoeirados. Uou. E ali, pra mim, era assim... Ô, paraíso. O dia que eu descobri aquele quartinho, eu quase choro, sabe? Então, assim, com 11 anos eu lia... Não saio mais daqui. Não saio mais, era trocando um por outro. Com 11 anos eu lia Dom Casmurro, eu li Senhora, eu li 5 Minutos. Assim, eu li tudo que aparecia na frente nessa faixa. E quando eu mudei pra outra escola, uma escola pública maior, que tinha uma biblioteca, aí eu comecei a pegar os livros da biblioteca e viciei. E aí eu gostava de escrever.
Mas eu nunca imaginei que eu seria escritora. Eu conto que eu tinha uma tia que ela assinava, na época, a Veja, né? Tinha aquela lista que ainda tem dos mais vendidos. Ai, ficção, não ficção. Nossa, eu vivia naquela lista. Pra mim era Olimpo, sabe? Meu Deus, os deuses. Nossa, você sabe que acho que eu nunca consegui pegar uma Veja pra não ir pra aquela sessão. Não, é impossível, até hoje, mas eu fazia todos os meus livros ficavam repetindo ali quase 6 meses os mesmos, mas tudo bem, né? Mas eu tinha que ler e olhar. Então eu não imaginava que eu seria uma escritora. Legal. Mas eu gostava de escrever. E aí, naquela época, meu pai falou, tem que fazer direito essa menina, né? Gosta de escrever, tem que fazer direito. E eu gostava, ele falava que eu defendia os outros, então fui fazer direito por causa da escrita. E aí depois eu percebi que não era o direito. Não era essa escrita, não necessariamente. Não era essa minha escrita. E a vida foi me levando para escrever. Meu primeiro livro, eu fui lançado de maneira independente, fiz um crowdfunding. Que foi um livro que eu escrevi sobre maternidade. E aí começou a ficar mais conhecido, eu comecei a ficar mais conhecida. Um tempo depois assinei com a País e Terra o Educação Não Violenta. E aí a coisa estourou, assim. Aí você foi também ganhando... repertório, estudando mais, sim. ganhando público, sabe? Assim, Sim. o Educação Não Violenta é uma história interessante, porque na época, a editora-chefe do setor, que era a Andréa era um amor, ela mandou mensagem pra mim, na realidade a Ana Clara mandou mensagem, me perguntando se eu queria receber um determinado livro. Acho que era Mães Arrependidas, se eu não me engano o nome do livro. E eu falei, nossa, manda, assim, eu ganho livro o tempo inteiro, né? Você deve ganhar livro de monte também. Mas eu nunca recuso nada. Não, eu sempre, livro, no mínimo, que me interessa pra saber o que tem dentro. Manda tudo. E aí ela mandou mensagem pra mim assim, você não tem nenhum projeto na gaveta? Eu não tinha. Mas eu sou ariana. Eu falei, eu tenho? Claro que eu tenho. Óbvio que eu tenho um projeto na gaveta. E aí essa história parece a minha história com o Pod aqui, que foi mais ou menos assim. Você tem uma ideia? Eu tenho o projeto pronto, não tinha uma letra escrita. Te mando, me dá alguns dias que eu te mando tudo. E aí eu fiz o book proposal dele, porque eu já viajava pelo país dando uma palestra sobre o tema. E eu peguei o workshop que eu fazia e fiz, vou transformar ele num livro. E eu mandei, e a Andrea defendeu na época lá. E eu me lembro que falaram assim, a gente tem uma expectativa de você vender 1.000 livros num ano, a gente tá feliz, é o que atingiu, porque eu quis saber qual era a meta. E a gente vendeu 1.500 numa semana, assim, então foi incrível. Que demais, que demais. Aí foi aí que então a coisa... Aí você falou, bom, agora vai. Agora vai. Eu preciso escrever. Eu já escrevia crônicas da minha vida no Facebook, e aí fui escrevendo cada vez mais. Sim. E aí, no 2022, veio a ficção, né? Veio o Mesmo Rio, que foi bem diferente dos outros, né? Os outros eram aulas, E eu tinha assinado um livro sobre irmãos. A ideia seria Educação Não Violenta para Irmãos. Mas não veio. E aí eu liguei veio essa maravilha, olha que delícia. Eu liguei pra editora e falei, cara, eu tô com história. Ela, como assim? Eu tô com história. Era Educação Não Violenta para Irmãos, mas não vai ser. Tô com uma história. E aí? Ela, e aí que a gente tá com você no que você quiser fazer. Eu fiz, que então, demais, ótimo. Que demais. É muito legal também essa hora você ter esse apoio, né? Nossa, as pessoas que acreditam em você, tipo, faz. Você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. Demais. Vem, né? Assim, a Record é a minha casa, assim. Volta e meia alguém de outras editoras fala, vamos lançar um livro. Eu falo, gente, tô casada e sou monogâmica. Não vem com esse papinho, não. Tô bem casada, sou monogâmica, me deixa. Não, puta editora, sem dúvida. E eu tanta tenho uma gente relação bacana. de muito amor com as pessoas. Assim, a Lívia, que é hoje quem cuida dos meus livros desde a Educação Não Violenta, ela virou uma amiga da gente frequentar a casa uma da outra, sabe? Então, eu tenho uma relação com a editora, eu vou visitar o prédio da editora, as pessoas, todo mundo sai, me abraça, eu converso. Então, assim, é uma relação tão estreita, tão gostosa, que eu não me vejo saindo. Não, maravilha. Bom, e seus livros falam bastante sobre diálogos e conversas. E eu queria te perguntar, por que a necessidade de colocar isso também no papel? Você sempre foi uma pessoa que conversou muito e dialogou muito, mesmo com essa questão em casa, de um ambiente mais restritivo, vamos dizer assim? Sim, sim. Eu cresci ouvindo que eu falava demais, inclusive, né? Então as coisas começam a se explicar. Você fala demais. E eu vai fazer direito, você fala bastante. Você fala demais. Me argumenta muito. Argumenta demais, ela. E eu sempre tive na conversa um lugar de muito interesse. Sempre achei interessante, instigante, entender por como a gente se relaciona, por que a gente conversa como a gente conversa, sabe? E
Eu tenho uma certa dificuldade, sempre tive uma certa dificuldade em lidar com as minhas emoções. Eu sou uma pessoa que tem calma tatuado no braço. A pessoa é um com alma, mas é calma. Né? Que uma pessoa que tatua calma no braço não é uma pessoa naturalmente calma, você pode imaginar. É pra ficar lembrando ali o tempo inteiro. Olha, não, quando eu fui tatuar, aí a moça ia botar um calma pequenininho assim. Eu fiz, não, amor. O dedo que eu aponto é esse. Você põe assim. Quando apontar o dedo, eu lembro. Opa, Elisama, maravilhoso, respira. Maravilhoso. É a seta. É a minha seta. Exato. É pra mim que eu tô escrevendo, não é pro outro. Mas é isso, assim. Eu estudo CNV, estudo não violência porque eu preciso. Porque demais. A minha tendência é tacar o dedo na cara e falar as coisas sem muito freio. E aí talvez até por isso você tem mais autoridade, né? Porque não é uma pessoa que tá alheia a isso, né? Eu acho que isso também tão importante é reconhecer também, né? Que às vezes a gente mas a gente não reconhece. Não reconhece. Eu acho que isso fez com que os livros, eles, não só os livros, mas meus textos, os vídeos na internet, eles alcançassem o público da forma que eles alcançam. Porque as pessoas falam, nossa, parece que você tá me lendo, você é gente como a gente. Porque parte desse lugar de alguém que tem dificuldade, sim, com ter algumas coisas, em lidar com algumas coisas e que estuda por isso. Sim. Demais. O seu amarelinho, que é maravilhoso, o título é Vamos Conversar. Que conversas que você tem tido com os leitores a respeito do que está aqui dentro? Assim, o que mais tem voltado para você? O que mais você tem discutido assim, com os leitores? Nossa, eu acho que o que eu mais tenho ouvido dele é sobre as pequenas diferenças que ele pontua. Assim, a diferença de conflito para confronto, estratégia para necessidade. Legal. As sutilezas da comunicação que as pessoas me falam assim, nossa, Elisama, eu nunca tinha parado para pensar que existem essas diferenças e o quanto essas diferenças interferem na forma que a gente fala, que a gente é escutado, que eu escuto o outro. Então, assim, acho que o principal retorno dele tem sido esse, sabe? De, putz, ele tá muito direto. É o meu livro mais direto. Então, quando a Lívia me procurou, Elisama, vamos fazer um livro menorzinho, mais fácil, para quem tem pouco tempo de ler, para quem... Eu falei, mulher, tanto que eu converso, tu quer que eu faça um livro pequeno? É sério isso? Eu não vou conseguir. Você tá... Não. Ela, vamos tentar. Como eu gosto de um desafio, eu fui procurar. E aí, procurar escrever. Li vários pequenos livros, assim, para entender a dinâmica. E eu acho que eu consegui nele dar uma resumida na essência da comunicação não violenta, da forma que eu acredito na comunicação não violenta. E que as pessoas têm me trazido esse retorno, assim, de, nossa, eu tive conversas interessantíssimas na minha vida que eu precisava ter e que eu não tinha tido ainda depois do livro. Tá, muito legal. E sobre comunicação não violenta, você pode contar um pouquinho pra gente, assim? O que é e por que isso tornou uma pauta tão importante hoje, assim? A gente pensa pouco. A gente está muito na era da comunicação, né? Assim, pois demais. Mas na era da comunicação a gente com a gente mesmo. Exato. Né? Assim, eu tenho visto na rede social, mas eu sou responsável pelo que eu falo, não é pelo que você entende. E, gente, não. Se eu quero estabelecer um diálogo contigo, eu preciso pensar em como que eu falo chega em você. Eu preciso sentir, peraí, como é que ele está entendendo o que eu estou falando pra gente aqui se construindo nessa conversa, né? A gente precisa dos encontros para viver. Nós somos seres de encontros, seres humanos são seres de encontros. Então, a não violência, ela vem com esse foco de entender o que está vivo em mim na hora que eu converso com você, o que é importante para mim aqui, o que é importante para você no nosso diálogo, na nossa conversa. O Marshall Rosenberg, que esquematizou a comunicação não violenta, ele traz algo que para mim ficou muito marcado, que ele falava que da boca humana só saem duas expressões: por favor e obrigada. O que ele dizia é o que Aristóteles já disse, Freud já disse, que a gente está sempre buscando atender algo importante para a gente quando a gente fala o que a gente fala e da forma que a gente fala. A forma que a gente fala normalmente está um pouco equivocada. Poucas vezes nós pensamos, putz, eu quero pedir isso para ele. Qual a melhor forma de pedir? Para que ele entenda o que é importante para mim, para que ele entenda como eu estou me sentindo, para que ele tenha vontade de me ouvir, de me atender. Nós não fazemos essa reflexão. A gente vai para a conversa muito... Quando a conversa é importante, então, muito armado e armada, né? Eu preciso...
sem a intenção da conexão, sabe? E a não violência, ela vem te chamando para outro lugar, para esse lugar de vamos entender o que é importante, vamos nos conectar. Sim. E não é o que as pessoas acham. Vamos nos desarmar mais, né? Isso. E o desarmar, que as pessoas acham que desarmar é estar protegido, é da outra face. E não é. É vou tentar a conexão, mas eu sei o que é importante para mim, vou cuidar do que é importante para mim. Porque, inclusive, né, no cerne desse assunto está eu saber que só eu posso cuidar do que é importante para mim. Você não tem a obrigação. Eu não posso te insinuar o que é importante e achar que você vai entender sozinho. Sim. Eu preciso te comunicar. Não, maravilhoso isso. E o desarmar também é estar mais aberto para ouvir, né? Sim. E estar mais aberto para entender também, né? Porque se você está ali muito armado, muito preocupado só com o que você tem para dizer, você muitas vezes vai nem conseguir nem ouvir o que o outro está falando. Porque você já está preocupado com a sua próxima fala, né? Sim, com o seu próximo argumento. É o que normalmente a gente ouve, né? A gente não escuta. A gente fica em monólogos, em dupla, em trio. Você fala e eu, em vez de estar pensando, poxa, o que é que ele quer me dizer com isso? Como que ele está enxergando essa situação? A gente não faz essa reflexão. Eu tô te ouvindo e pensando, já vou argumentar isso. Exato. E aí a gente não se conecta, sabe? Então tem um lugar de curiosidade. Para mim é uma das palavras mais bonitas do mundo e das mais importantes pra gente. Curiosidade. Sair dessa certeza de ele tá falando isso porque ele acha porque ele é muito 3 pontinhos. O que será como ele tá vendo essa situação? O que será que ele tá sentindo diante disso? O que é importante para ele nessa conversa? Esse interesse genuíno, sabe? E entender que me interessar pelo que você diz não significa concordar com você. É só me interessar pelo que você diz. Exato, perfeito. Sabe, assim, um ponto de vista é a vista de um ponto. Nós estamos em pontos diferentes na vida, logo nós temos vistas diferentes. E eu posso me interessar qual que é a vista que ele está vendo daí, o que ele está percebendo daí, e ainda manter a minha. Nossa, interessante. Sim. E discordo, e eu vejo de outra forma. Mas a gente não precisa se convencer. E os nossos encontros têm sido de convencimento. E isso impede o encontro, sabe? Impede o entendimento. Às vezes até a gente tentando se convencer ali também, né? Sim. Nosso próprio ponto de vista ali, na tentativa de querer mostrar, de querer defender, de querer se exercer, se exibir muitas vezes. A gente acaba nesse lugar, né? Sim, várias vezes. Sim. A gente fala algo e esse algo, ele se funde a quem a gente é. Então eu não posso mostrar que eu estava errada. Agora eu preciso me convencer e convencer outro. E não é algo consciente, não é algo que eu penso, eu não posso mostrar que eu estava errada. Não, é algo que é natural, tá rolando aqui sem que eu planeje, né? É um natural da defesa um pouco, né? Assim, tipo, não, se me atingiu, eu tenho que devolver, né? Sim, tem que ficar nessa a gente é um pouquinho bicho, né? A gente precisa lembrar disso. Verdade. E nele você traz ótimos pontos. Nele você traz um parêntese ali, um risquinho, que é o pequeno manual da comunicação não violenta, e você coloca um anti-manual. Por que você resolve falar de um manual e chama ele de anti-manual? Porque eu sou uma defensora ferrenha da nossa autonomia. E eu não acredito em manuais. Maravilhoso. Sabe? Eu acho que o que eu tento fazer no livro é te dar ferramentas para você escolher como você vai usá-las. O que você vai fazer com isso? É que você fique cada vez mais autônomo, que cada pessoa que lê, cada leitor e leitora fique mais autônomo e autônoma nas suas decisões. Então não é para você seguir um passo a passo. Pelo contrário, para você entender, amor, não tem passo a passo. Não existe passo a passo. É algo que você precisa construir na tua linguagem, mapeando o que é importante para você em cada encontro, em cada conversa. Sim, perfeito. E aí, falando especificamente nesse ponto da conversa, assim, por que é tão difícil hoje essa questão do diálogo, principalmente com as pessoas que não compartilham das mesmas opiniões que a gente vê muito esse conflito, né? Eu acredito que as redes sociais... Desculpa só. E você acha que hoje isso cresceu mais? Isso está mais em evidência? Eu ia falar exatamente isso. Acredito que as redes sociais fizeram um desserviço dos grandes pra gente. Porque o que acontece? O algoritmo, ele seleciona o que é que vai te fazer ficar mais preso ou presa nas redes sociais. Sim. Então, o algoritmo, ele existe pra te fazer ficar mais tempo
ali. Não interessa se o que você está fazendo é legal, se é interessante, se é verdade. Ele não faz esse cálculo. Então, para que eu passe mais tempo, ele vai me mostrando um mundo cada vez mais parecido comigo. Que aí eu vou me confirmando. Sim. E eu acho que o que está aqui é o que todo mundo está vendo. Então eu olho aqui e falo, mas como que ele, sabendo de tudo que eu sei, ainda pensa nisso? Ainda vota naquela pessoa? Ainda concorda com esse tema? Ainda acredita nessa história? Não, ou a pessoa é burra ou é mau caráter. Porque não é possível. Sabendo tudo isso aqui, ela faz isso. Mas ela não sabe tudo que você sabe. Ela não vê o mundo do ponto de vista que você está vendo. Porque cada um de nós tem um mundo pessoal agora no celular. Exato. E aí, a gente está perdendo a nossa capacidade de lidar com a diferença. Porque antes, você estava aqui na rua, com seus colegas, não tinha um algoritmo selecionando quem convive com você. Né? Na vida real, o feed é diverso. Sim, total. Mas na vida real, a gente está fugindo para assemelhar esse feed diverso com o feed que está no celular. Exato. E a gente tem cada vez mais dificuldade. Assim, o ser humano tem dificuldade de lidar com a diferença. Ponto. Isso é normal. Nosso cérebro, ele quer economizar energia, ele precisa de coisas previsíveis. Cada vez que você me traz algo diferente, você me traz o imprevisível. Você me faz gastar energia, pensando no que você está me trazendo e, putz, vamos economizar energia. Exato. E com a rede social, isso agravou muito. Então, a gente está, assim, no modo da economia de energia o tempo inteiro. Não, e a gente precisa, porque a gente gasta energia com tantas coisas que o nosso cérebro tá assim... Pelo amor de Deus, faz a mesma coisa que você fez ontem, só para eu não ter que... Não me dá trabalho, me deixa descansar. Você está trabalhando 7 dias por semana, e qual é o dia do meu descanso? Me poupa um pouquinho. E aí, sobre as redes sociais, você é uma pessoa, assim, muito presente nas redes sociais, né? Bastante. Como é que você tem lidado com isso, assim? Como é que você tem feito o tempo da rede social e o tempo da escrita? Como você tem organizado, assim, isso na sua vida, nesse aspecto? Porque também... Sim, tem um impacto das redes sociais por N razões, como a que você acabou de falar agora. Mas também não dá para você hoje em dia viver sem ela, porque é como se... Não é que não dá, óbvio que dá para você viver sem ela. Tem gente que vive e tá tudo certo. Mas... Tem um preço, né? Tem um preço. Você fica meio alienado ali, né? De tudo que tá acontecendo e tudo meio desatualizado. Como é que você tem balanceado isso, assim? Eu tô nas redes sociais produzindo conteúdo há 9 anos. Então, assim, eu passei por várias fases. E você produz mesmo. Sim, então eu tive a fase. Você fala, você conversa. Eu gravo, eu escrevo. Então, eu tive a fase de escrever todos os dias, 7 dias por semana. Eu tive a fase de deixar tudo programadinho. Eu tive a fase de estar ali respondendo, interagindo. E aí eu quase adoeci, porque você responde, a pessoa te responde, é impossível. Infinito. E aí eu tô numa fase de investir nos meus projetos que são mais perenes. Sabe? Eu não consigo mais colocar a rede social como foco do meu trabalho. Porque são coisas que vão durar 24 horas. Assim, não dá para focar toda a minha energia no story, num Reels que vai bombar hoje, daqui a uma semana ninguém tá mais nem lembrando o que eu falei ali. Então, eu divido ali, porque tem coisas que eu tô estudando e tô lendo, tô escrevendo e falo, caraca, preciso levar isso pras pessoas, porque eu sou essa pessoa. Até por uma questão do ser humano ali, né? Da nossa necessidade de compartilhar. De compartilhar. Eu sou essa pessoa que você fala, nossa, Elisama, que blusa bonita, eu vou te falar, menina, foi em tal lugar, compra lá, vou te dar o endereço. Eu sou essa pessoa que quer compartilhar coisa boa com todo mundo. Aliás, que blusa linda. Obrigada. Então, eu sou essa pessoa que quer investir nisso. E tem hora que eu tô lendo algo e falo, nossa, eu preciso contar para as pessoas. E isso que eu acabei de aprender, de descobrir, de perceber essa reflexão. Então, eu tenho utilizado a rede social hoje nesse lugar. Sabe? Nesse lugar de, olha, que reflexão legal vou levar. E lendo muito pouco na rede social. Eu percebi que a rede social, ela me deixava muito mais ansiosa do que o que eu tava dando conta. E assim... Do que a gente já é, né? Na vida. Pois é. E cada um vai descobrindo os seus gatilhos, né? Tem gente que fica ansioso com a rede social porque tem muita gente viajando. Tem gente... Pra mim, eu sou muito CDF, tá o lance do estudo. Então, cada vez que eu via alguém falando de um livro, falando de um curso, falando de uma formação, eu pensava, nossa, eu queria fazer isso. Eu não li esse livro ainda. E minha lista de livros só crescendo. E eu ficando ansiosa. Falo, gente, não, peraí, calma.
respira, não dá. Exato. Então, eu vejo muito pouco, apesar de trabalhar com a rede social, eu uso muito pouco. Você usa muito mais para produzir, postar e sai. Exatamente, saio, interajo pouco, assim, eu não sou essa pessoa que fica no feed, não sou, assim. Eu vi há um tempo alguém falar, não sei se é verdade, que tem uma pesquisa diz que a gente tem feito isso aqui, percorrido cerca de 8 quilômetros por dia, fazendo assim. Uau, o que deve ser verdade. Então... E é uma loucura, faz né? muito sentido. Então, eu uso menos. Eu sou uma pessoa muito analógica em um monte de coisa. Assim, eu tenho revistinha de passatempo. Eu faço exercício de lógica na revistinha. Maravilhoso. Porque se eu tiver no celular, eu não me controlo. O celular me desperta. Se eu baixar, o pessoal fala, Elisama, eu gosto do sudoku, eu gosto de lógica. Tem aplicativo. Gente, não me fala de aplicativo. Porque isso aqui é mais fácil de eu não parar, de eu ir um atrás do outro, Quando eu viro a página, quando eu sei... É uma outra pegada, Sim. sabe? Não, e tem a questão assim, você tá no aplicativo, mas chega mensagem do WhatsApp, chega... Pois como é que fala? E-mail, alerta do Instagram, alerta não sei de quem, mensagem não sei de quem. Que já começa a te levar para outro lugar. Então, assim, eu tenho minhas revistinhas de passatempo mesmo. Sim. Eu leio todos os dias. Então, eu tenho meu tempo ali de... acordar além do... A gente estava conversando antes de começar a gravar, né? Eu saio eu sempre estou com o Kindle na bolsa. Porque assim, o trânsito, cheguei cedo, tô lendo. Vou esperar numa fila, tô lendo, assim. É algo que eu adoro fazer. E eu escrevo muito. E eu escrevo por prazer, eu gosto de escrever. Quando a agenda tá lotada, eu fico meio desesperada. Assim, a Maya Angelou falava que não tem nada mais angustiante do que uma história precisando ser contada dentro da gente, né? Então, eu tenho essa coisa, assim, eu quero tempo escrever. Para ela. Encontre tempo, porque ela tá viva e precisa ir pra rua. Ela precisa ir pra algum lugar, né? E aí tem sido minhas prioridades, assim, brincar com gato, com cachorro, sabe? Com as crianças. Eu tenho tentado... estar numa vida que está no presente, o que é um exercício muito difícil para mim. Difícil. Mas uma das coisas que eu falo, que eu tento aplicar e falo porque eu preciso aprender, porque a minha mente está o tempo inteiro no futuro e o celular faz isso, ele não deixa a gente aqui, sabe? A gente está sentindo pouco a vida. Exato. Todo sentido. E aí, você falou desse tempo da escrita, da coisa que tá saindo, quer sair e tudo. Que horas que você tá fazendo isso? Você tem uma disciplina de escrita? Você tem um horário que você escreve? Ou, por exemplo, você escreve na fila? Eu sou uma pessoa que escreve nos lugares mais absurdos, Você escreve no celular? Escrevo por exemplo, se estiver na vezes... fila, você escreve no celular? Se eu estiver lembrando de alguma coisa, eu vou escrever. Atualmente, eu escrevo no computador, mas o meu primeiro livro foi todo escrito no Evernote, no celular, porque na época a minha filha estava dando mama para minha filha ainda, não tinha tempo e vou escrever, não tiver que escrever. Então, várias vezes eu tô, sei lá, tava na festinha na escola das crianças e veio uma ideia, vou pegar o celular aqui e vai sair um texto. Então, eu escrevo, é o que eu faço mais fluido na vida. É o que eu sei fazer mais fluido, assim, é escrever. É uma das coisas que eu mais amo fazer na vida. Que mas privilégio. Hoje... não é? Porque tem gente que se mata pra sair. Não tenho, assim, é o meu lugar de prazer, sabe? É aquela coisa que eu faria mesmo que eu não ganhasse R$1 pra isso. Sim. Hoje eu tenho uns horários de escrita. Então, hoje eu acordo, levo minhas crianças pra escola, malho, então tenho feito academia todos os dias, né? Porque pretendemos levantar e sentar da cadeira aos 90 anos. Exato. E aí, quando eu chego, eu vou pra escrita, eu vou trabalhar. Legal. E sempre que se eu não estiver gravando, não estiver fora de casa, eu tô trabalhando no livro. Porque, assim, eu brinco com a minha editora que é tudo psicografado. Fica esse espírito na minha cabeça, então eu tenho que escrever, porque senão ele não me deixa viver, entendeu? Ele não me dá sossego. Ele não me dá paz, eu preciso escrever, não tem escolha. Maravilhoso. Que venham mais, que ele esteja mais aí, sempre. E como é que foi sair da escrita, né, dos seus livros, vamos dizer assim, uns livros mais técnicos, né, da psicanálise e tudo, para ir para um romance ficcional? Assim, que hora, quando essa mesma pessoa que estava falando aqui, que horas que ela te falou, vai escrever um romance? Cara, foi sofrido, porque eu briguei com a voz. Você demorou muito brigando com essa voz? Eu não costumo ser teimosa nesse nível, não. Assim, se a voz vem, eu só aceito que ela vem e acabou. Mas eu olhava e fazia, mas não tá certo. Eu não fiz curso de escrita ficcional. Eu não tá do jeito que eu queria. E, sabe? Só que eu acordei um dia com o primeiro parágrafo pronto.
na cabeça, assim. Eu sentei e derramei ele. Aham. Na primeira parte do primeiro parágrafo. Pronto. E eu falei, cara, Tenho. é isso, assim. Uhum. Eu tinha Vai nascer. a imagem das pessoas do livro. É como se eles conversassem comigo. Como a minha personagem do livro atual. É como se ela conversasse comigo. As pessoas falam assim, nossa, ele é muito visual, né, Elisama? Eu falei, gente, porque eu assisto o que ela tá me falando, assim. E parece uma conversa meio doida, né? Mas, enfim, é como é. E aí eu lembro de um dos personagens no Lucas, por exemplo. Inicialmente eu pensava, o Lucas, vou botar o Lucas assim, bem um macho escroto, cara. Mas eu não conseguia. E eu falava com a minha irmã, cara, o Lucas é gente boa. Que saco, que inferno. Não era pra ele ser assim, não eu queria. E aí eu lembro de uma história, uma vez conversando com um amigo sobre isso. Não sei se é verdade. Ele me disse que o Jorge Amado... Uma vez estava o Jorge e a Zélia em casa. A Zélia sentada assim numa mesa grande, digitando na máquina de escrever, e Jorge bebendo com os amigos, e disse que ela puxava o papel e jogava fora. Puxava o papel e jogava fora. Aí ele observando, encostou. Ô Zélia, ô mulher, o que tá acontecendo toda hora? Tu enrola o papel e joga fora. E ela falou, Jorge, meus personagens, eles estão querendo casar. Aí disse que o Jorge olhou pra ela e falou, mulher, tu não te mexe na vida dos teus personagens. Maravilhoso. Então, assim, eles têm vida própria, eu só conto a história que querem que eu conte. Exato. Foi assim, sabe? Concordando ou não, vai botar assim. Ou não, vai ser botar, do jeito vai ser desse que jeito. Tá vindo. Não tem escolha. Muito legal. E quando que essas duas coisas, a escrita mais técnica e a do romance, mais se juntam e mais se separam? Ou você levou muito da psicanálise também pro romance? Que hora você teve que fugir um pouquinho, até pra construção dos personagens e tudo? Olha, o Mesmo Rio, a gente deu uma limpada depois, porque no começo, eu não sei se você conhece um livro do Alain de Botton que chama O Curso do Amor. Não. É muito legal. Boa. O Alain, ele utiliza uma história... E na história, ele vai lá e comenta a história. Tinha sido o meu primeiro pensamento, né? O apego ainda à parte não ficcional da minha vida. Eu pensei, cara, não. Vamos tentar fazer essa mistura. E aí depois, quando a gente estava editando o livro... E aí, do meio pro final ali... Acho que do 4º a 5º capítulo pro resto... muda o livro. Porque eu achei a minha voz ficcional. Ela chegou. E aí o livro ele dá uma crescida na ficção. Ele fica menos com o que a gente chamou na edição da voz psicanalítica. A gente fazia, vamos tirar a voz psicanalítica aqui? Vamos cortar isso aqui? Tá? A voz psicanalítica tá alta aqui. Do meio ali, do 4º a 5º capítulo pro final, ele tá mais literário. Ele tá mais... A voz psicanalítica, ela ficou... Se perdeu, assim. Eu descobri quem era Elisama que escreve ficção. Foi mais do meio pro final dele. E você revisou? Aí você teve que revisar pra trás? Revisei pra cortar, mas eu não consegui reescrever. Tá. Sabe? Você foi cortando, na verdade. Cortei algumas coisas, mas não consegui reescrever. Tem uma frase acho que é da Clarice Lispector, que dizem que ela falava que ela não relia o que ela escrevia, porque relia o que ela escrevia era como comer o próprio vômito. Então a minha ideia... Não, dela então é mesmo. Pelo amor. E aí a minha ideia era assim, cara, eu não vou voltar lá, não fui a mesma que escreveu, eu não posso, eu não tenho o direito de chegar lá e falar, vou reescrever esse começo inteiro, não é assim. Então ele ficou como tá. E aí o romance que eu tô escrevendo hoje, ele já começa com essa voz ficcional, já tomei posse dela, como eu já tinha posse da minha voz não ficcional. Eu já sei hoje, você me falar, Elisama, escreva não ficção, é fluido. Eu já encontrei qual que é o meu jeito de escrever não ficção, então tem algo aí que liga todos os meus livros. Mas o que é que eles têm em comum? Para mim, teve em comum a minha intenção de me comunicar bem, de ser entendida. Então, eu não queria falar para um clubinho muito específico de pessoas que ganham prêmios e que a minha mãe ou a minha sogra ou a minha tia, que é faxineira, fossem pegar o livro e não fossem entender. Sabe? Fosse algo que ela falasse, nada a ver. Eu queria que fosse algo que qualquer pessoa, em qualquer lugar, conseguisse sentar para ler. Então, na escrita do Mesmo Rio, eu li Helena Ferrante loucamente e li Colleen Hoover. Sabe? Interessante. Eu peguei todo mundo e falei, peraí, eu tenho que encontrar. Se essa mulher, Colleen Hoover, toda vez que eu chego na Record, tô imprimindo um livro dessa mulher, gente. Fiz, cara, se ela vende Não, tanto... a lista dos 10 mais vendidos... A última que saiu, ela tem 4 livros dela. Pois é, surreal. Tipo, alguma coisa tá acontecendo. Coisa tem. E aí eu entendi que era bem explicadinho. Eu fui olhar qual que é a diferença aqui desse que é premiado, mas não vende, e desse daqui que vende tanto. Eu fui tentar encontrá-lo. Então eu passei 6 meses, mais ou menos, quando eu decidi que escrever ele, lendo.
lendo loucamente, para eu encontrar o meu lugar de falar. Uhum. E aí, onde é que eu acho que eles se distanciam? Eu acho que tem coisa que só pode sair na boca do personagem, sabe? Não tem jeito de vir pro mundo. Não tem como eu explicar. Tem que ser alguém sentindo e vivendo. E o mesmo Rio me deu esse... E são personagens que não têm o background da psicanálise, né? Então, assim, é natural que eles venham mais seco. Eles vão ser a gente. Eles vão ser a gente. Sabe? Então, tem coisa que só o personagem pode falar. Sim. E aí, esse gosto que a ficção me deu, eu não paro mais nunca mais. Que demais. Não, e que legal ouvir você contar essa história, né? Nessa linha do tempo aí, vamos dizer assim. Porque não deixa de ser uma linha do tempo, apesar de ser uma linha de texto, mas ela também é uma linha do tempo, porque ela foi escrita numa linha de tempo, né? E você entender o tempo das coisas, o tempo que chegou mais a sua voz, a ficção e tudo, o que você está construindo aqui no novo romance a partir dessa trajetória que você aprendeu e que você construiu ali. Isso é muito legal, né? Sim. Hoje, quando eu peguei para começar, e o novo romance foi a mesma coisa. Ele veio, eu não estava pensando o que eu ia escrever. E aí, um dia, eu dormi e acordei com o primeiro capítulo todo pronto. Eu sentei e derramei o primeiro capítulo. Inteiro, de uma ponta a outra. Não um parágrafo, foi um capítulo. Capítulo inteiro. Eu sentei e fiz, meu Deus, eu preciso escrever. Meu marido que foi, eu fiz, cara, vou escrever um livro novo. Ele, como assim? Tu não disse que ia demorar um dia pro tempo você escrever meu livro agora? Porque eu fico louca, né? E o cara, não, mas já veio, o romance veio, ele tá aqui, eu não posso falar que ele vai embora. Ele vai sair de alguma forma. E aí ele veio inteiro. E quando eu li, escrevi todo, quando eu acabei de ler, eu olhei e falei, caraca, eu cheguei nessa voz aqui que eu queria tanto, sabe? Que demais. E fluida, e do jeito que eu queria, assim. Então eu tô com muito orgulho do que tá saindo. Que demais. Demais, muito bom. Ansioso já para ver o que vem. E você fez algum tipo de curso de escrita, essas coisas, quando você foi para o ficcional? Ou você foi de cara, você aprendeu na vida, pelo jeito? Assim, eu leio ficção desde os meus, assim... Mas do ponto de vista da escrita, assim, de aprender em oficina, essas coisas? O que é que eu fiz? Eu fiz um pocket curso, mas eu já tinha escrito ele. Porque eu comecei a escrever e aí eu falava... Foi esse o meu sofrimento, a minha briga com a voz. Eu olhava e pensava, cara, mas eu não fiz nenhum curso. Como que eu estou escrevendo uma ficção sem nunca ter pensado em estudar? Roteiro, como é que você estruturou os personagens. Não estruturei, amor. Eles vieram, eu escrevi. Foi isso que aconteceu. Então, esse desenho que eu vejo as pessoas fazerem para escrever um livro. Eu fui entrar em grupos de escritores. E aquilo tudo me deu muita angústia. Porque eu fazia, mas eu não funciono assim. Eu tô fazendo tudo errado. E eu briguei muito comigo, sabe? A minha editora, Lívia, te amo. A Lívia me acalmava e fazia, Elisama, você não fez, mas você tem um processo único que é todo seu, cara. Aceita o teu processo. Foi um trabalho, e de terapia, muito durante a escrita do Mesmo Rio. Exatamente porque eu não tinha feito os cursos, porque, mas você podia ter feito curso de não sei o quê, vamos fazer curso de... E aquilo me dando ansiedade. E a coisa estava fluindo tanto que eu pensei, se eu fizer um curso, talvez eu queira imitar. Talvez vá até te atrapalhar. O que o outro está falando que tem que ser feito. E eu vou tirar minha fluidez. Você vai tirar a sua essência, na verdade. Exatamente. Então, assim, eu peguei Acho que os cursos ajudam muita gente, quando ela não tem um caminho, ajuda muita gente a encontrar o caminho. Se você tem o seu caminho muito claro... Cuidado. Porque isso pode realmente atrapalhar, pois né? Eu comprei alguns escritores livros. Já falaram isso aqui. Eu comprei alguns livros sobre escrita, né? Ler como escritor. Comprei alguns livros sobre escrita, mas à medida que eu leio... Escrever sem medo, como escrever, né? Tem bastante. Aí eu olho e falo, gente, mas não é assim. Eu não funciono nesse esquema, não é desse jeito que é pra mim, sabe? E aí eu fico me comparando e me causa um sofrimento desnecessário. Por enquanto, eu vou deixar a escrita como ela tá. Ela tá vindo, ela tá fluindo, ela vai. Sim, boa. E o que você aprendeu no Mesmo Rio que você não tá repetindo, não repetiria nesse livro que você tá escrevendo? Eu acho que no Mesmo Rio, é a voz psicanalítica, ela não tá. Eu acho que existem jeitos de explicar as coisas que não precisam ser tão explicados, mas também não são tão insinuados. Porque o que acontece? A literatura, os cursos de literatura e aí os livros, as coisas que eu estudei, eles te falam para você não dizer nada. Você insinua e o leitor preenche essa lacuna. Mas o que é que eu acredito? Eu acredito que para esse leitor preencher essa lacuna, existem coisas que ele precisa ter vivido, livros que ele precisa ter lido, ou ele vai para uma direção completamente diferente do que o texto está trazendo.
E é um pouco arrogante e excludente. Porque vai ter uma galera que não tem. O que a Colleen Hoover faz que vende tanto? Cara, é tudo explicadinho. Exato. Tá pronto, o entretenimento pronto. Exato. Então, eu entendi, eu acho que eu encontrei o meu equilíbrio nesse lugar, que não é essa voz psicanalítica demais, que traz muito, mas que também consegue trazer isso de um jeito mais literário, sabe? Mais contando uma historinha. Eu encontrei essa voz que nos primeiros capítulos, os 4 primeiros capítulos do Mesmo Rio, ela não tá tão... Que é simples sem ser simplista, Isso, né? que aí depois que eu passei ali do 5º capítulo, que eu, assim, sinto o livro de um jeito diferente, eu acho que isso foi o que eu levei pro livro novo. Perfeito. E que medos que você tinha no Mesmo Rio que você não tem mais, ou que eles se repetem no livro novo? No Mesmo Rio eu tinha muito medo de estar fazendo errado. Sabe? Até por ser Porque era o primeiro, era uma ficção, eu tava com muito medo de fazer errado. Nesse eu não tô. Assim, eu não me interesso por quem tá pensando que eu tô fazendo errado. Eu não acredito que tem um jeito certo ou errado de fazer arte. É arte. Sim. E cada um vai descobrir o seu jeito de fazer sua arte, sabe? E o meu vai jeito achar seu público, seu espaço, seu lugar. Exatamente. Né? Eu não tenho que agradar todo mundo. Não vou agradar todo mundo. E tá tudo bem. Ótimo, né? E quem são suas inspirações assim, na escrita? Você falou que para a produção você leu Helena Ferrante, a própria Colleen Hoover e tudo. Mas quem são, assim, quem de tudo que você leu, assim, o que mais chega perto, assim, da sua escrita, que você fala, puta, isso aqui tá... Foi isso aqui que me trouxe até aqui, assim. Nossa, eu gosto muito da escrita da Chimamanda. E a Chimamanda é como eu, ela escreve ficção e não ficção. Sim. E eu acho que o jeito que ela joga os conceitos dela, assim, na ficção é muito incrível. Eu amo a Helena Ferrante. Adoro ela ser intensa, desesperada, sabe? Então, eu gosto muito da escrita da Helena Ferrante. Eu acho que ela é fantástica. As verdades. Nossa, eu acho que ela é muito incrível. Ela é muito intensa. Intensa. Eu sou apaixonada pela Bell Hooks. Então, tudo que a Bell Hooks fez na vida me trouxe muito o jeito de escrever, a paixão que ela põe na escrita. E, atualmente, aqui no Brasil, eu amo ler a Mariana Salomão. Eu acho que ela tem escrita... Mari Carrara. Mariana Salomão. Mari Salomão Carrara, tá certinho. Eu gosto muito do que ela escreve. E eu gosto muito dos livros que aí tem muita gente que torce o nariz, mas, enfim, da Tati Bernardi. Eu acho que a Tati tem conseguido colocar psicanálise nos livros dela de um jeito muito legal. E que é isso, assim, como ela não escreve do jeito vamos ganhar vários prêmios, tem muita gente que critica a literatura dela, mas a Tati é muito fera. Porque não tá preocupada com isso, provavelmente, né? A Tati é muito fera. Ela é muito fera. Eu gosto da escrita dela, do jeito que ela põe a escrita, da personagem que ela cria dessa autoficção, assim, eu acho bem legal. Muito legal. E o que você tá lendo hoje? Você lê muito? Você lê muita coisa ao mesmo tempo? Você foca numa coisa e vai até o final? Eu leio o tempo todo. Tô sempre lendo alguma coisa. Falamos das filas, né? A vida cheia de fila, de espera. A gente é louco da escrita, da leitura. Aeroporto. A gente lê, como é que eu tô no aeroporto sem um livro? Eu não consigo. Livro escrito, livro pra ouvir, livro pra ouvir, livro pra tudo. Eu esqueci uma vez o carregador do Kindle e ele descarregou. Cheguei no aeroporto e falei, moça, eu preciso de um livro. É pânico. Eu chego com o coração acelerado. Preciso escolher um livro aqui. Vai acabar o oxigênio. Eu tô lendo Manos Exemplares. Tô achando lindíssimo. Sim. A Alda Gelana Leite. Isso. Nossa, é maravilhosa. Tô achando lindíssimo, Manos Exemplares. Já vai ter episódio. Ai, que lindo! Já gravou, já. Tô apaixonada no livro dela, Manos Exemplares. É lindo, ela tem uma poesia na escrita dela que é... É uma coisa assim, umas ondas, nossa, não sei. Tô achando maravilhoso o Manos Exemplares. Eu leio, várias vezes eu tô lendo uma ficção ou não ficção. Como agora eu tô escrevendo ficção, eu tô mergulhada nos livros de ficção. Ótimo. Então, assim, tô saindo de um pro outro, de um pro outro, sabe? E vou nos extremos, eu não tenho muita... uma linha que eu tô lendo. Eu vou pegando, às vezes eu olho pela capa, abro o Amazon assim e falo, esse.
Vai ser esse. Vai ser esse daqui. Dos que chegam em casa, olha, estou dizendo, vou pegar esse daqui. Sabe assim, sem saber muito do livro, porque no meu processo criativo, eu acredito que o que vem tá vindo para me contribuir. Então, se eu ficar escolhendo demais, às vezes eu vou direcionar a minha escrita para um lado que ela não vai fazer curva, precisa fazer curva, precisa fazer volta, precisa transitar pelo mundo, sabe? Senão também você fica ali muito com a mesma carinha, né? Exatamente. Muito no mesmo tema, muito na mesma forma, né? Então acho que é legal diversificar muito, né, nesse aspecto. Eu diversifico muitas minhas leituras. Fica um pouquinho de tudo, de forma, de jeito, de tema, de tudo. E do que você leu em 2023, que livro assim que você falou que foi um dos melhores livros que você leu em 23, você lembra? Dos melhores livros, se não fossem as sílabas do sábado. Pra mim ele é fantástico. Sim, que foi o livro que ganhou o São Paulo de Literatura, né, ano passado. Ele é assim, eu apaixonei. Sim. Eu gostei muito do livro da... Ai, gente. Que ela escreve... Eu preciso olhar. Vamos olhar. É que ela escreve... Eu comprei o livro dela, acabei o livro dela agora, esses dias. É a Raiz o sobrenome dela? Deixa eu ver aqui nos meus... Vê aí, nos seus comprados. Nos meus comprados, recentemente. Ai, tá demorando de abrir o aplicativo, mas... Não. Eu vou lembrar o nome dela. Na hora que abrir aqui eu falo, eu adorei também. E um da Bell Hooks, que foi Irmãs do Inhame, que foi um livro que me tocou profundamente. Isso eu não li ainda, preciso ler então. Ele é lindíssimo. E aí Irmãs do Inhame também bateu num jeito muito bonito pra mim. Aqui, Jari de Arraes. Jari de Arraes, que é maravilhosa. Isso. Qual é o dela? Foi o romance, que agora eu comprei ano passado. Eu tô lendo Redemoinho Dia Quente, mas foi o outro foi dela. o... Ai, meu Deus, qual é o nome do livro dela? Tô tentando lembrar aqui. Deixa eu botar Esqueci aqui pra ver agora se ele também. Que é a história da menina com o avô, né? Da família. A menina com o avô. Que é a história dos avós e a mãe... eu esqueci o nome. Meu Deus, esqueci o nome também. A gente viu, a nossa memória já não é mais a mesma. Corpo Desfeito. Corpo Desfeito. É maravilhoso, inclusive. Corpo Desfeito. Maravilhoso. Aliás, a Jarid, né? Ela é maravilhosa. A Jarid é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Demais. Beijo pra ela. Que a gente ama de paixão. E que livro você gostaria de ter escrito? E por quê? Além desse que você já falou. Ou também pode se repetir. Se for um que você gostaria muito de ter escrito. Nossa, que livro eu gostaria de ter escrito e por quê? Então, tem um livro que eu li há muitos anos e que foi um dos livros que mais me impactou na vida. Foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago. Nossa Senhora, é perfeito. Eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo, eu devia ter 19 anos, talvez. Uou. E foi um livro que eu passei assim... sei lá, o ano passado. Ali tem muitos anos. Absurdo. Eu preciso reler, assim. Não, releia. E assim, foi um livro que eu fiquei enlouquecida com ele. Achei cada detalhe do livro genial. Achei genial demais. A forma que ele contou a história foi um livro que eu pensei, meu Deus, como que alguém consegue escrever isso aqui, assim... Como é possível sair tudo isso aqui da cabeça de uma pessoa, sabe? Exato. Então, acho que isso eu queria ter escrito. Não, e muito corajoso, né? De contar aquela história daquele jeito. Corajoso demais. Nossa. Mexer na panelinha ali, naquela panela. Nossa, foi... Fiquei muito corajoso, muito. E o muito. livro é lindo, gente. Quem não leu ainda, leia. Vale cada instante com ele na mão. Você sabe que a gente tem um quadro aqui que chama 3Es. A gente já falou bastante livros aqui, se você quiser repetir não tem problema, tá? A gente fez agora um finalzinho aqui com bastante livros. Que é um livro para enaltecer, um livro para emprestar, que é um livro que você acha que em geral as pessoas vão gostar, assim, não é um livro muito específico, e um livro para esquecer. Quem são esses 3 livros para você? Para enaltecer, tipo um livro que você gostou muito. Já falou da Mari, né? Falou esse agora do Saramago. Enaltecer. Falou da Jarid. Falou só de livro bom. A Cor Púrpura paixão. A Cor Púrpura, pra mim, é um livro pra enaltecer sempre. Enaltecer sempre. A Cor Púrpura e Um Defeito de Cor, pra mim, são 2 livros que... Sim, sem dúvida. Nossa, enaltecer é pouco, enaltecer sabe? É pouco. Eu não tenho nem a ousadia de falar que eu gostaria de ter escrito O Defeito de Cor ou A Cor Púrpura. Eu não consigo nem falar se eu teria. Consigo pensar no porque é uma coisa que tá tão... Não, tá muito tá tão lá em cima, tá tão no altar. Que eu nem olho pra elas, eu só peço a bênção, sabe? Santidade, entidade. Só peço a bênção, não tenho essa pretensão. Sim, não, 2 livros maravilhosos, sem dúvida. Nossa, eles são... Sim, não, uma aula. Lindíssimos. Lindíssimos. Um
Um livro para emprestar. Um livro para emprestar. Gente, eu tô pensando aqui. É que eu empresto tantos livros. Eu sou essa de, nossa, você precisa ler esse livro daqui, ele é muito legal. Eu tô pensando, mas me vem muitos na cabeça. Acho que eu não consigo selecionar um único, porque são muitos gostos diferentes, né? E aí, quando eu penso todos os meus amigos e amigas e os gostos variados de todo mundo, mas eu acho que eu gosto muito de Véspera, da Carla Madeira. Acho que é um livro fácil de gostar. Sim. Acho que é um livro fácil de gostar. Sim. Os livros da Carla em geral. Eu tô lendo A Natureza da Mordida, inclusive, agora. Eu gostei da Natureza da Mordida, mas tô gostando também diferente dos outros dois, mas eu gostei tô gostando bastante. Já tinha lido os outros dois. Eu gosto muito de Véspera. Tudo é Rio, eu tenho minhas... Os pontos. Meus pontos. Mas Véspera eu gosto muito, eu acho que é um livro fácil de gostar. Perfeito, super concordo. Pra esquecer, gente, é tão difícil pra mim falar um livro que eu não gosto, mas tem um que não é de ficção, que é de uma autora que eu li muito no meu puerpério, chama Laura Gutman, que é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, que eu acho que ninguém deveria ler ele nunca. Por quê? Cara, porque eu acho que ele desconsidera muito o ser humano, o bebê, e que ele gera muita culpa nas mães que leem, sabe? Eu acho que ele é um livro com potencial de adoecer as pessoas que leem ele muito forte. Então, ele é um livro que eu acho que é um livro para esquecer. Que eu não indico e falo assim, você tá puérpera, tá com ele na mão, guarda, amiga. Guarda, quem sabe um dia. Agora não lê ele, não. Perfeito. Você tá dando recado. E falando um pouquinho aqui, mais especificamente do Mesmo Rio, esse livro maravilhoso, que eu amei demais. Parabéns. Ansioso já aí pelo próximo. Tá bem marcadinho aqui. Você traz a história, né, de uma mãe que tem tratamentos diferenciados ali com os filhos, né, o primogênito versus a terceira filha, que um é mais preferido do que o outro e tudo que carrega nessa história, do ponto de vista da mãe, do ponto de vista dessa filha, que é um pouco mais, vamos dizer assim, esquecida ali da relação. De onde nasce essa história? Além da entidade que vem aqui, e que recados você quis deixar assim, com essa narrativa? De onde nasce a história? Enfim, ela veio. Mas eu sou uma pessoa que escuta famílias há 9 anos. Verdade. Então, assim, quando eu escrevi O Mesmo Rio, eu já tinha 7 anos trabalhando com famílias. Eu já vi histórias que eu falava, mas por que essa pessoa ainda fala com a mãe, gente? Por que ela ainda olha pra cara desse ser humano, sabe? Assim, coisa que você não vai comentar, né? Mas tem histórias muito doloridas de família. E a gente ouve que família é amor, é base, mas não é pra todo mundo. Mas eu queria uma história, e aí por isso o ponto de vista de cada um, em que a gente conseguisse ver que família é um preparo complexo, sabe? Não um prato que você faz em 5 minutos, não. Exato. Não miojo, é um preparo complexo. Exato. Então, eu queria que as pessoas conseguissem enxergar que não tem vilão nem mocinha. Então, assim, você tem ódio da Maria Lúcia e chega um momento que você tem dó da Maria Lúcia. Exato. Você entende a Maria Lúcia. Você odeia a Marília e você entende a Marília. Você odeia o Benedito e entende o Benedito. Você odeia a Rita em alguns momentos e entende a Rita. Então, tem olha, ninguém é 2D. Eu queria trazer a família como esse lugar muito multidimensional, sabe? Muito complexo. Sim. E que por muitas vezes é muito dolorido. Então, assim, e é também um lugar de falhas. Muitas falhas, muitas. Por ser uma relação tão próxima, é a relação em que a gente menos usa máscara, né? As pessoas nos veem muito de perto, dá pra ver a gente por trás da máscara. Então é muito difícil se relacionar em família. Não é algo fácil, não é algo simples. Tem muita gente que viu a gente nu, literalmente. Completamente. E você se protege da sua nudez dentro da família, porque às vezes não é seguro a sua nudez na família. Então tem uma complexidade na família que eu queria trazer pra literatura, sabe? Sim. E eu quis trazer essa coisa da família não ser ninguém é uma coisa só dentro da família. Assim, a gente tem ouvido falar muito da mãe narcisista. Ok, tem mãe que fere mesmo. E ela tem uma história. Ela chegou aí de algum lugar. Tô falando que você tem que perdoar, não. Tá tudo bem se romper. Mas tem uma história. Eu queria que as pessoas vissem
na complexidade. Então, eu recebi do mesmo Rio. É muito interessante que tem gente que fala, Elisama, eu tive coragem de romper com a minha família depois de ler o mesmo Rio. E tem gente que fala, Elisama, eu tinha 10 anos sem falar com a minha família, eu voltei a falar depois do mesmo Rio. Pra você ver, né? Você não tem controle. Não tem controle. Como que isso vai chegar para as pessoas? Então, tem gente que leu com a mãe, que discutiu, conversou com a mãe. Teve gente que comprou para os 3 irmãos. E teve conversas que nunca tinha tido com os irmãos depois dele. Então, assim, muito legal. Uhum. E tem um outro ponto que para mim foi muito importante no mesmo Rio. Ai, gente. Tem outro ponto que para mim foi muito importante no mesmo Rio, é que meus personagens são todos negros. E eles são negros bem-sucedidos. Ah, isso é maravilhoso. Eu ia te perguntar sobre sofrimento, isso. Sabe? Não é sobre o sofrimento de ser preto. Uhum. Eles são pretos e é algo que você descobre na descrição. Sim. E só, a história não é o foco da história. Acho que é também para falar que a gente é ser humano independente da pele. Os problemas pois é, se repetem. A gente é preto e a gente vive, a gente casa, a gente se separa, a gente Exato. tem vida. A gente tem dor. Tem muita dor que está muito além da negritude. E eu quis muito trazer isso. Sim. E aí eu quis ser dessa família que é negra, que é bem sucedida. Assim, cara, eu leio os livros e aí quase todos os livros que eu falei aqui, exceto o das autoras negras, a descrição é sempre de personagens brancos. Então, assim, a bochecha cor-de-rosa, os seios rosados, sabe? E assim, não. Olhos azuis. Os olhos azuis. Azuis e como o céu, azul eu tô falando como de, uma... Pois é, eu tô falando de autoras brasileiras. Sim. São todas, salvo as autoras negras, estão todas falando de personagens brancos o tempo inteiro. Sim. Então eu gosto da história, eu quero história leve, não quero história que está falando somente sobre o racismo, história dolorida, eu quero história leve e aí eu quero ler um romance bobinho. Cara, a gente também vive romances bobinhos, entendeu? Exato. Mas aí você vai pegar um romance bobinho, vai estar todo mundo branco. Eu quero um romance denso, interessante, mas que esteja falando de raça. É todo mundo branco. Exato. E aí o mesmo Rio, ele chega nesse lugar de... Não é sobre isso, mas é também muito sobre isso, assim. Então você descobre que eles são negros porque a pele caramelo, fez um coque nos cabelos trançados, a pele escura... Sabe? Eu queria trazer isso, eu queria me ver nos meus personagens. Maravilhoso. E é possível ter um mesmo Rio todo dia? Nunca, né? E a gente briga tanto com isso, né? A gente briga com as nossas mudanças internas, com a mudança do outro. A gente quer a mesma coisa nesse desejo de ter previsibilidade, de economizar energia cerebral. O nosso cérebro quer o mesmo dia quer todos os dias, mesmo. mas vai ser impossível. Não vai acontecer, a gente muda o tempo inteiro. Então, os acordos que a gente tem nas relações, no casamento, com os namorados, com os pais, com os filhos, eles mudam todo dia, porque a gente muda todo dia. Então, ou a gente faz as pazes com a mudança, ou a gente só vai sofrer, porque assim vai mudar. Vai mudar, tem jeito. Verdade, bom ponto, excelente. Você trouxe uma frase que quando eu li essa frase, eu parei assim, fechei o livro, porque eu acho que nunca tinha pensado, nunca ninguém tinha me convidado a pensar sobre ela, que é a história do tempo cura tudo. E eu achei genial, porque eu já usei muito essa frase pra mim, pra outras pessoas. A pessoa tá mal, terminou um relacionamento, perdeu alguém da família. Calma, o tempo cura tudo. E, cara, você chamou atenção pra uma coisa muito interessante, que o tempo sozinho não cura nada, como você bem traz no texto, né? Isso reforça ainda mais a questão dos diálogos, muito. Que é tão presente também no seu trabalho? Muito. O tempo sozinho ele não cura nada. Se machuca e não bota uma pomada e não lava, deixa aí a ferida pra ver o que vai acontecer com a tua ferida, se ela vai melhorar. Ela só vai inflamar mais, sabe? O que cura é a gente falar sobre o que a gente está vivendo. O que cura é abraço, é beijo, é carinho, é descobrir que tem vida após aquele sofrimento. O que cura é a gente trocar sobre as coisas. Isso cura. O tempo sozinho, ele só vai deixar algumas feridas mais doloridas. E a gente fala, não conversei sobre isso com ninguém, a gente nunca trocou e tô bem. E é mentira. Primeira oportunidade, aquela dor explode na relação. Exato. Você joga coisa na cara de 15, 20 Fica anos atrás. Ali. O tempo não tinha curado nada. Você mentiu pra você que o tempo tinha curado. Exato. Você ocultou, né? Você tampou aquilo, né? Você tampou por um tempo, mas maquiou uma hora vai muito sangrar. Bem, maquiou.
a inflamação tá ali. É o corticoide. Você deu um corticoide. Só isso. Aí ele ficou bem camufladozinho, né? Mas tá ali. Tá ali surtindo os seus efeitos, né? Contaminando coisas que talvez nem fossem contaminadas. Sem dúvida. Maravilhoso. Posso ler um trechinho aqui? Pode. A gente está indo pro final já aqui. Então vou ler um trechinho aqui dele, desse texto maravilhoso. Imaginou o que aconteceria se abrisse a porta e saísse de casa para nunca mais voltar. O que o marido faria? Deixaria as crianças com a mãe dele? Aquela mulher insuportável? Demoraria a encontrar outra mulher que soubesse engomar a gola da camisa do jeito que ele gostava? As crianças comeriam feijão? Alguém teria paciência para tirar a cebola do prato do Lucas? De repente, se deu conta de que não adiantaria fugir, porque aquelas perguntas a acompanhariam para sempre. A maternidade não sairia dela, independente das escolhas que fizesse. Estava irremediavelmente marcada, como o gado que o pai queimava o couro a ferro quente para que, mesmo que perdido, soubesse a quem pertencia. A cicatriz causada pela chegada dos filhos não a deixaria jamais. Ai, que lindo. É bem isso, né? Assim, tipo, não dá pra romantizar, né? Essa cicatriz, ela existe. Existe. Né? E a gente precisa falar sobre ela, né? Ela existe, ela é forte. E não são os filhos que trazem. É o peso social na maternidade, sabe? É o peso de você ser a responsável por tudo. Às vezes até o peso que você também coloca, né? Cara, eu acredito que não é a gente coloca, eu acredito que a gente aprendeu a colocar, sabe? Porque assim, quando você vê uma criança na beira do elevador sozinha, você não fala, cadê o cuidador dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Então é um peso que a gente aprendeu a colocar, entender que a mãe é a responsável por tudo. Então, a sociedade empurra na gente o tempo inteiro. É um peso que é construído desde que você chega no mundo, sabe? O que tem um preço. Não precisava ser assim, mas é. Não precisava ser assim. E aí os filhos entram nesse bolo, né? Não tem como, porque eles são o produto daquilo, né? Então, ou você tá ali conseguindo ficar atenta para separar o teu cansaço e a responsabilidade dos adultos que estão ao seu redor, ou você vai botar conta nos filhos. E aí, muitos de nós pagamos as contas, né? Muitos filhos pagam contas dessas mães exaustas, amargas e sofridas, que a vida bate nelas, elas vão lá e descontam na parte mais fraca, né? Exato. E o que vai virando também um ciclo, né? Porque esses filhos passam por isso, que acabam repassando também para os seus, e vai seguindo a gente vai reproduzindo. É a questão do tempo, né? Se a gente não parar e elaborar, o tempo não vai curar. A gente só vai repetir as mesmas feridas de família, causando no outro, sabe? Esse rio não para. Não para. Ó, pra gente terminar aqui, papo delicioso, vou fazer um ping-pongzinho com você, tá? Tá bom. Bem rapidinho aqui pra gente fechar. Escrever é... Viver. Editar é... Melhorar. Ler é... Viajar. Reescrever é... Sofrido. Publicar é... Nossa, ansiogênico. Receber críticas é... Dolorido. Sim. Ser premiado é... Nossa, encantador. Perfeito. Publicar o primeiro livro é... Mágico. A opinião do leitor é... Imprescindível. Muito bom. Obrigado. Amei. Obrigado. 1000 vezes obrigado. Foi que papo ótimo. gostoso, que conversa deliciosa. Que delícia ficar aqui quase 1 hora, ou talvez 1 hora, olhando para você falando com esse sorriso maravilhoso aí. Que esse sorriso não saia de você nunca. Só isso que eu te peço. E que também não saia escrita de você, pra gente poder aproveitar aí o que você tem feito, o que você tem construído e tudo que você tem para construir ainda nesse sentido pra gente, que ela fique, que esse rio vá se repetindo, mas que ele se mantenha sempre vivo em você. Super, super obrigado pelo papo delicioso que a gente fez aqui hoje de manhã. Obrigado. Nossa, mesmo. Foi maravilhoso, amei. Obrigada pelo convite. Imagina, demais.
Gente, super obrigado aí pela audiência. Não deixe de comentar aqui o que vocês acharam do episódio, quem vocês gostariam de trazer aqui outros convidados aqui para os próximos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente se divertiu aqui conversando, esse papo super gostoso. Não deixe de assinar o canal aí para toda vez que tiver episódio novo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Em breve, já, novos episódios aí para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê já.